cinema nem é teatro. É uma gambiarra feita por quem não se deixa morrer em tempos difíceis. Coisa de artista, desses que desafinam o coro dos contentes. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa proposta do coletivo Pareia. Eu converso com o ator e dramaturgo Cláudio Ferrário e com a cineasta Déia Ferraz. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Muito bom estar com vocês dois. Prazer é nosso. Total. Ficamos felizes de te reencontrar, mesmo assim, à distância. Ainda que seja assim, né? Mas vai durar pouco, vai durar pouco. Vamos embora. Claudinho e Déia. Não é cinema, não é teatro, mas essas duas plataformas se encontram de alguma maneira. Como? Eu acho que esse é o desafio desse tempo, né, Estela? A gente realmente foi lançado assim, né, pela vida e pelo mundo nesse desafio de continuar fazendo o que a gente sempre fez através desse mundo virtual, né? Eu fico pensando que para a gente aqui, a gente fala muito nessa ideia do atravessamento, né? É um exercício entre duas linguagens, assim, é o tentar encontrar as potencialidades do cinema e do teatro e uni-las, sem nem tanto, eu acho, uma necessidade de nomear ainda, né? É experimentar mesmo, independente de nome, independente de nomenclatura, é a gente dizer assim, eu faço cinema, Cláudio faz teatro, e uma vontade muito grande de continuar trabalhando e continuar levando arte para as pessoas. Então, essa ideia do virtual, dessas plataformas e desses encontros que estão acontecendo, levaram a gente a pensar isso, né? Como é que a gente faz teatro? Acho que não só a gente, né? Muitos artistas estão se lançando assim nesse desafio de entender essa virtualidade de outro jeito. Acho que para o teatro, principalmente, é um imenso desafio, né? Porque cadê o público? Cadê o calor? Cadê os olhos? Cadê a energia, né? É outra relação que se cria, é uma relação com a câmera, é uma relação com a tecnologia. Então, assim, é realmente um super desafio, eu acho. E a gente está se lançando sem essa necessidade também de chegar em lugar nenhum. Acho que a gente está só indo, né? Indo por uma demanda de vida, por uma demanda de continuar fazendo o que a gente faz, por uma demanda de dizer assim, a gente está vivo e a gente vai continuar fazendo, porque, por sorte, a gente tem condições e possibilidade de fazer, de experimentar. Agora, é um projeto familiar, eu vou chamar assim, porque vocês são 4, né? E são pai e filha, marido e mulher, filha e marido. Como é que é a distribuição das funções de cada um de vocês nesse projeto? Que eu não vou falar de projeto, porque eu sei que Claudinho não chama de projeto, não considera um projeto. Então, essa experiência assim, Depois de cada um. Massa, querida, A gente começou, de certa forma, isso que a gente está vivendo dentro de casa. Né? Quando a gente propôs, por exemplo, a história da Teia, né? Que fizemos 22 episódios de contação de história, né? Dentro de casa, nós dois, no momento até mais brabo, né? Da pandemia mesmo, de que como não tinha nada, não tinha trânsito. Porque, por sorte nossa, para fazer o projeto, não tinha trânsito. Então, a gente conseguia filmar. Filmamos dentro de casa 22 episódios. Uma experiência incrível, fantástica. Porque temos uma câmera super simples, não é, para trabalhar, eu ator, Déia cineasta, e tínhamos um abajur em casa. E as pessoas, era interessante que as pessoas falavam incrivelmente bem da luz. Que luz maravilhosa. É um abajur com a luz amarela. E a energia, porque na hora H, a luz vem daí, vem da energia que se coloca, né, na coisa. Então, isso foi um lado. Ficamos meses e meses sem encontrar Olga, sem encontrar Hugo, sem encontrar Davi. Com esse
esse começo de um pouco de relaxamento e a história dela vir morar num espaço que é um espaço que meu pai criou há 30 anos, uma granjazinha, quando se aposentou. Adora bicho, é cercada de tudo que é bicho que você imaginar, todo tipo de pato pousa aqui, é um barreiro, e pavão e tal. E a gente mantém tudo isso. Né? Alguém chegou, olha, que coisa ótima, chegou da surdina. E quando eles vieram para cá, aí aconteceu uma coisa muito legal da gente vir. E é um espaço, isso daqui onde a gente está, que a gente chama do Teatro Gambiarra, era onde ele criava os carneiros. Carneiros ficavam por aqui, por ali, em todo canto, a carneirada. E são uns galpões assim muito incríveis. Eu digo, rapaz, pensamos, né? Vamos fazer algo aqui. Vamos fazer algo em contato com essa natureza, com esse ar maravilhoso. Temos já de história, né, desse espetáculo que foi montado, é bem diferente hoje em dia, mas foi montado em Portugal, com a encenação de Moncho, e a gente está há 6 anos com esse espetáculo, né, brincando, a gente estreou há quase 6 anos, e a gente há 6 anos trabalha. E tínhamos já uma vontade de refazer a invenção da palavra, né, e, pô, por que não? Vamos começar. Aí o nome pintou assim... No teatro, você e Olga contracenavam um texto seu que foi pensado para o teatro. Isso. Vocês estão novamente juntos, mas agora, nessa nova proposta... Outra viagem. Né? Outra viagem. Teatro estabelecendo aí um diálogo. Exatamente. Precisou mexer no texto para trazer a reinvenção da palavra para o Gambiarra? Não. A mexida em tudo isso é a presença de ideia. Em cena, sem estar em cena. Então, a gente trabalha com uma câmera na mão. A grande viagem dessa história, e talvez até um pouco a diferença do que se tem feito, mas com teatro, que normalmente é uma câmera fixa, é uma coisa até mais parecida com o teatro, o enquadramento ele é fixo normalmente. A gente está fazendo um experimento muito legal, que passa por onde a ideia falou, da história do atravessamento de cinema e teatro, que é a câmera na mão. A gente está se acostumando, independente do texto, o texto é o mesmo. O texto é o mesmo, é como dizê-lo, né? Como dizê-lo para uma câmera, para quem dizê-lo. Não é para uma plateia imensa que a gente tem que colocar a voz lá na última cadeira. As pessoas estão aqui, né? O público está aqui, né? Na lente da câmera. Então, essa é a grande viagem, esse é o trabalho. E com a presença dela aqui, a grande presença de Hugo aqui do lado de cá, que é a pessoa que, da internet, que faz o som, que faz a luz, e que entrou na viagem de colocar isso em prática. Porque nem eu, nem Ideia, nem Olga saberíamos enveredar por esse caminho da internet, das várias possibilidades, das plataformas. Então, é o amigo Hugo que resolve essa parte. Mas eu acho, Estela, para responder o que tu perguntou, né, das funções assim de cada um. Sim. É muito engraçado, porque eu acho que somos 2 pessoas de cinema, eu e Hugo, e 2 pessoas de teatro, Cláudio e Olga. Então, naturalmente, essas funções são meio orgânicas, né? Do que cada um é capaz de fazer, assim. Não precisa nem ninguém dizer muita coisa. A gente já sabe mais ou menos onde cada um vai atuar, né? E aí ficou essa parte técnica com o Hugo muito forte, que é super importante, que na verdade, meu Deus do céu, o trabalho que ele está tendo é absurdo, assim, de compreensão dessas tecnologias todas. E aí a gente pensa junto essa narrativa, essa comunhão entre teatro e cinema, como é que a gente pensa essa imagem, né? Porque no fundo a gente está falando de imagem, a gente está construindo a imagem a partir do teatro. Eu acho que a mudança é essa, né? Não queria fechar esse bloco sem ouvir Olga. E aí, Olga, é uma coisa muito pessoal mesmo, assim, como é que é a minha pergunta, uma curiosidade muito pessoal, como é que é esse trabalho que você vem fazendo já há alguns anos com seu pai, no palco, né? O espetáculo que dá origem a esse novo momento agora, uma outra experiência que vocês tiveram juntos lá no Recife Antigo, no Marcenal. E aí, como é que é essa experiência assim, de pai e filha
em cena o tempo todo e com um texto, uma proposta tão visceral como é esse espetáculo de vocês. Oh, querida, isso é mergulhar na minha história, assim, né? Essa pergunta é passar, claro, pela minha origem mesmo, de ter estado no teatro com meu pai e com a minha mãe desde a barriga. Então, depois, indo para os ensaios e sentir essa paixão crescendo, né, desde a infância. Então, desde muito pequena, eu dizia, eu vou ser atriz. Isso se tornou uma certeza, de fato, um sonho que eu cultivei. E hoje em dia é vital, é a forma como eu me comunico mesmo com o mundo, como eu consigo me expressar. Então, eu herdei, de fato, dos meus pais, mas essa relação transcende a família, né? Então, quando a gente trabalha, a gente não se vê muito, eu sinto, né? Pai e filha, não, a gente não pode ficar nesse espaço, né? Porque esse espaço tem outros papéis, né? Então, assim, apesar de, claro, sempre isso se confundir, muito quando a gente estava na imersão em Portugal, né? Era difícil separar os processos de cada um, as crises da criação, né? Então, muitas vezes eu entrei em crise e o pai ali, né? Então, assim, se mistura, mas apesar disso, a gente tem que ir além disso, né? A gente tem que se ver como criadores e como seres disponíveis. Então, assim, nesse processo é muito gostoso trabalhar com meus pais, é maravilhoso trabalhar com meu pai, assim como trabalhar com a minha mãe, são relações bem diferentes. É maravilhoso dizer as palavras que ele escreveu, para mim, passa muito por mim também, pelo entendimento que eu tenho dele, pelo meu desejo, eu amo esse texto. E, assim, acho que, de um modo geral, a gente está passando por um momento cada vez mais louco, né, de reinventar o teatro. Então, a gente viveu um momento marcenal, viveu uma montagem indo para Portugal, viveu um momento marcenal que já foi um momento de desmonte, né, da cultura, todo esse momento político, da gente ir para um bar e dizer, a gente vai fazer num bar... Rodar chapéu. O público vai vir aqui nesse calor, porque era quente lá dentro. 2 ventiladores que a gente tinha que desligar, porque senão a voz não chegava. Então, a gente viveu isso juntos, né? E agora a gente tinha passado, como ele falou, um tempo sem se ver, sem ver Déa, sem ver meu pai. E eu nunca tinha vivido um tempo tão grande sem vê-los. Então, essa possibilidade da gente se reencontrar, da gente trabalhar junto e da gente se reinventar, de fato, está sendo um grande presente para mim. Eu só tenho a agradecer mesmo isso poder acontecer mesmo. Eu vou fazer um intervalo, porque se continuar essa conversa, eu choro. Vai, querida. A gente volta daqui a pouco, o intervalo é curto. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje no nosso programa é o Teatro Gambiarra. Eu converso com o ator e dramaturgo Cláudio Ferrário, com a cineasta Déa Ferraz e com a atriz Olga Ferrário. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. De volta, gente. Olha só, antes de falar um pouquinho sobre a apresentação de hoje, daqui a pouco, né, às 20h, quando vocês estarão aí em cena, eu queria falar um pouquinho sobre esse aspecto de resistência do trabalho de vocês e do teatro Gambiarra. De resistência cultural e de resistência política, que é um pouco, Cláudio, a marca da sua trajetória como artista, não é? Sempre foi de muita militância. Perfeito. Foi, é verdade, Estela. Eu acho que talvez seja a coisa, sei lá, melhor que eu guardo
da minha vida, né, nessa coisa ligado à arte e à cultura, seja isso, né? As pessoas até hoje, sempre, tiveram muito comigo, uma coisa que eu fico emocionado e que preservo muito, que é a coisa de ter uma coerência, né? De ser uma pessoa coerente nesse aspecto, né? De sempre ter feito coisas que eu acreditava, só nas coisas que eu acreditava. Várias dessas coisas, inclusive, na minha vida, fiz sem cachê, fiz sem me preocupar, né, com a coisa do dinheiro, pela importância de estar fazendo certas coisas da minha vida. Então, eu realmente prezo muito por isso, preservo muito isso e quero morrer fazendo isso, contribuindo assim de uma forma mais incisiva mesmo, politicamente. Politicamente, a gente vive fazendo política. Eu sou uma pessoa que não acredito que se faz política quando diz, vou falar de política. Não! O Teatro Gambiarra é altamente político. É resistência política, é uma peça de teatro, tudo é político, né? Você sabe disso. Então, mas falando em outros aspectos mesmo, né? De colocar meu corpo, minha imagem, a serviço de se transformar, né? O mundo, de alguma forma, minimamente que seja, mas você contribuir com isso. Eu sempre preservei muito isso, acho incrível na minha vida ter sido por aí, ter mantido essa coerência e ser uma pessoa compreendida por isso. Eu acho que não à toa, por exemplo, quando há um chamamento assim meu, as pessoas têm uma coisa de um carinho tão grande por aí, de um batalhador eterno, é aquele cara que não desiste. Eu não sou de ficar choramingando, não sou. Não sou de choramingar, não sou de ficar, porque eu acho que é o que querem. É que a gente se cubra, põe a cabeça assim embaixo do cobertor e diga, meu Deus, não tenho mais nada para fazer. Não, temos tudo a fazer. Né? Quando Olga colocou muito bem, quando a primeira providência desse desgoverno foi, por exemplo, acabar com o Ministério da Cultura e acabar com as leis de incentivo e dilacerar toda essa parte, as pessoas saíram inventando, não só o Marcenal, mas a gente ficava atento. O Brasil, vários movimentos de poesia, de teatro, foram se arrumando para dentro. Pô, veio pandemia, nem isso rola mais, não podemos nos encontrar. Vamos seguir, vamos continuar. Eu acho isso maravilhoso, acho fantástico essa perseverança. É vida. Deia, Não é para nada, é para viver. É para viver e viver melhor, né? Cláudio falou no bloco anterior do projeto TEIA, que vocês, os dois, você e Claudinho, fizeram dentro de casa, que era essa experiência do teatro com o cinema. O que tem agora no Teatro Gambiarra que já é um amadurecimento do TEIA? O que vocês trazem para o Gambiarra que é aquele momento anterior já amadurecido, avançado, transformado? Eu acho assim que tanto o TEIA quanto o Gambiarra são esses desejos de seguir fazendo, né? Isso continua, assim. O que eu percebo é que na TEIA a gente usava o cinema e o audiovisual junto com o teatro, mas era gravado. A gente montava o cenário, a gente ensaiava, porque era um plano sequência, né? Isso foi uma escolha nossa, de que fosse o plano sequência para tentar manter a energia do teatro um pouco mais, né, viva assim, na imagem. E depois eu montava o áudio, né? Eu montava o som da TEIA numa edição e a gente lançava. Eu acho que aqui no Gambiarra a gente está propondo, de fato, o teatro ao vivo, né? A gente está ensaiando como teatro, mas tendo em vista essa imagem que está sendo construída a partir do teatro. Então, eu acho que é uma continuidade, mas agora não tem mais chance de erro.
agora é ao vivo, né? Como é no teatro, ou seja, o erro faz parte, fará parte, né? De tudo que possa vir, tudo que possa acontecer. Eu acho que a gente, inclusive, essa ideia do erro ou da falha está super dentro da gente, né? De pensar que a vida é isso também. Se for para errar, a gente vai errar, se for para falhar, a gente vai falhar, porque a experiência permite isso. E eu acho que a gente vive tempos em que essa busca e essa imperfeição, ela faz parte, ela diz também de quem a gente é, sabe? E do que a gente entende, né, enquanto ser humano, assim. Então, eu acho que tem essa continuidade nesse lugar, assim, do que agora não tem mais erro, assim, agora eu não posso mais tremer a câmera, Cláudio tem que dar realmente o texto todo, quer dizer, essa energia do teatro tá no Teatro Gambiarra, né? Tá aqui nesse momento que a gente está vivendo, assim. Mas a experiência de construção a partir da imagem eu trouxe também, né? A gente trouxe também para essa experiência da reinvenção da palavra, que é essa câmera na mão, é um plano sequência. Eu tô junto com eles, é quase uma dança, assim, né? A gente fala como se fosse uma dança. Vamos ensaiar a dança, os corpos, como é que é o movimento, para onde a gente está olhando, os atores, né? E Cláudio e Olga, o exercício do olhar é bem interessante, assim, porque no teatro o olho é o olho pro mundo, né? Para todo mundo que está ali. É um olho e às vezes até nessa relação com a quarta parede. Agora não, agora tem uma câmera, tem uma relação que se estabelece, porque a câmera é o olho de quem está vendo, é o olho desse público. Então, são acho que questões que já vieram da teia, que a gente continua experimentando e que numa outra montagem, sei lá, numa martelada, no Cabaré do Bozo, a gente vai já experimentar também de outras formas, né? Como desenhar essa imagem. Eu penso muito a imagem sendo desenhada por esses corpos, assim. Olga, como é que as pessoas fazem para participar, para assistir a apresentação de vocês? A apresentação de hoje eu sei que está esgotada, casa lotada, né? Que é o sonho, né, Claudinho, da gente, Axé. casa lotada, né? Mas como é que as pessoas fazem para participar? Já tem uma nova apresentação marcada. Eu queria que você dissesse quando vai ser essa nova apresentação e o que é que as pessoas precisam fazer para poderem assistir Beleza. vocês. Beleza. É a pessoa certa, inclusive, porque é a nossa bilheteira. Atriz e bilheteira. Atriz e bilheteira. A gente se divide. É um procedimento bem simples. A gente está disponibilizando o meu contato de WhatsApp. Então, a gente tem uma apresentação na semana que vem, dia 1º de outubro, que é a próxima quinta. E o número que a gente está divulgando é o meu número do WhatsApp. A gente... Qual é? 99529-7939. E a pessoa entra em contato comigo falando que deseja o ingresso e a gente vai seguindo com essa comunicação. Manda um cardzinho. Tem um primeiro card com possibilidades de valores que a gente está abraçando esse momento, né? Dentro disso também, então temos ingressos a partir de R$10, que é o valor realmente mínimo que a gente consegue, né? Também cobrir os gastos de produção, de tudo. E também um valor abundante, que chega a R$50 para as pessoas que puderem, que tiverem nesse momento de poder, né? E um intermediário, né? E um intermediário de R$30. Mas também, a partir de 10, se a pessoa pode colocar 20, 15, 40, não tem problema. É a partir de 10, né? E pronto, é uma comunicação bem fluida nesse sentido. A gente coloca algumas orientações primeiras sobre o aplicativo Zoom, né? Que se a pessoa for assistir no celular, precisa ter o aplicativo. Se for assistir no computador, não é necessário. O link já leva a pessoa direto para a sala. E a gente manda o link no dia do espetáculo. Tem todo um procedimento para que as pessoas compreendam essa nova ferramenta também, né? A gente está fazendo esse acompanhamento, pessoa por pessoa, se tiver alguma dúvida. Então, eu tenho feito essa função também de trocar uma ideia, saber se a pessoa tem um cabo que possa ligar à TV, que é a melhor forma de assistir, né? Computador, TV, melhor ainda. Então, a gente está
fazer um dessa atendimento forma. personalizado. É. E a sala comporta quantas pessoas? Quer dizer, vocês podem ter uma plateia de quantas pessoas? Nós podemos ter uma plateia de 100 pessoas, porque nós estamos com a conta do Zoom, então a gente pode ter esse número de pessoas na sala, 100 pessoas, contando com o nosso, né? É o Teatro Arraial, né? É a capacidade do Teatro Arraial. É o Teatro Arraial. O Hermilo 97, o Teatro Arraial. também. O Hermilo acho que tem por aí plateia para também. 100 pessoas, né? É. Bom, minha gente, acabou o nosso tempo, estamos no finalzinho. Boa sorte, tudo de muito bacana para vocês hoje à noite em cena. Parabéns aí pelo Teatro Gambiarra. Tomara que o espetáculo, o próximo, ali de outubro, também seja casa lotada. Oba! E se vocês agendarem outras apresentações, vão avisando, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Querida. Olga. Obrigada, Energia boa. saudade. Obrigadão. Axé! Axé. Axé. Tchau. Obrigada.